Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês mais uma aula de matemática do nosso canal, onde eu espero que você goste e o mais importante, aprenda. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, isso ajuda muito na continuidade desse trabalho que eu gosto cada vez mais. Se inscreve, compartilha com seus amigos, manda para aquele colega que você sabe que deveria estar estudando e não está fazendo isso. Curte, comenta, faz tudo aquilo que você sabe que é sucesso. Agora chega de papo e vamos à aula. Bom pessoal, e dessa vez eu estou trazendo para vocês uma aula que envolve ali geometria plana com trigonometria, que são os assuntos lei dos senos e lei dos cossenos. Vou ser breve para que você veja como cai e quando cai. Beleza? Agora vamos nessa. Lei dos senos, ela é menos famosa que a lei dos cossenos, é a sua companheira. Mas a lei dos senos ela é muito útil e você só praticamente consegue resolver com ela quando a situação aparece. E que situação é essa? Vamos lá. A lei dos senos determina que, num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Assim, para um triângulo ABC de lados A, B e C, a lei dos senos admite as seguintes relações. Bom, se você não entendeu ainda o que o texto disse, ele fala o seguinte, que o lado tem uma relação com o ângulo oposto a ele, ou seja, uma razão constante. Então, o A está para seno do ângulo oposto, ou seja, seno de razão, que vai ter o mesmo valor que o B, dividido para o seno do seu ângulo oposto, o seno de Bzão, que vai ter o mesmo valor constante que o C, sobre o seno de seu ângulo oposto, o seno do ângulo C aqui, ó. Então, essa aqui basicamente é a lei dos senos. E eu vou mostrar para vocês num exemplo como ele aparece, como ele acontece. Vamos aqui agora entender no triângulo inscrito, ou seja, o triângulo que está dentro de uma circunferência, tem uma relação bem interessante. A, B e C, E eu diria que aqui é o Azinho, Bzinho, Czinho. E nós temos também, muito importante, nessa circunferência, o raio, que vai do centro até a extremidade. Então a relação diz o seguinte, na lei dos senos para um triângulo inscrito, que A está para seno do ângulo oposto, assim como B está para seno do ângulo oposto a ele, de frente, B para B e C para C. C está para seno de C, que vai ser igual ao diâmetro dessa circunferência, ou seja, o dobro do raio. Isso aqui é importantíssimo, porque às vezes a questão dá um triângulo, dá dois ângulos nele e quer saber a área do círculo circunscrito a esse triângulo. Então a gente vai precisar do raio, sem dúvidas. Ok? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Baseado nos valores apresentados na figura, determina o valor de x. Ah, Valentim, como eu vou saber se é para usar a lei dos senos? Uma dica principal, para usar a lei dos senos, ele tem que te apresentar dois ângulos. Um conhecido, o outro pode ser alfa, você pode descobri-lo. Então você tem que ter dois lados e dois ângulos para poder aplicar a lei dos senos. Ah, Valentim, aqui ele deu o ângulo 105 e não tem o oposto. E para piorar, não sabemos o ângulo de 105 graus. A questão não informa. Os valores do seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis são muito importantes. Por que isso? 30, 45, 60 vai aparecer muito. Então, pelo que eu te falei, eu coloco o que aqui? X está para seno do ângulo oposto, 45 graus, assim como o 90, que a questão informa, está para o seno do ângulo oposto. Não tem, mas você descobre, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. 105 mais 45 dá 150. Para 180 faltam 30 graus. Ficou perfeito agora, porque você tem x está para seno de 45, assim como 90 está para seno de 30 graus.
Muito bem. Substituindo pelos valores da tabela trigonométrica, que eu vou colocar aqui no cantinho. Como é que fica? X sobre seno de 45, quanto é? Isso mesmo, raiz de 2 sobre 2. Igual 90 sobre seno de 30. Quanto que é seno de 30? Olha aí na tabela. Meio, isso mesmo. Bom, antes de resolver, é uma dúvida que muitos alunos têm. Ô Valentim, se ele usasse esse 105 aqui, quanto que é o seno de 105? Bom, para ângulos muito diferentes, né? Por exemplo, 73 graus, ele informa, a questão aplica o valor que você vai usar, uma medida aproximada, geralmente, para você usar, ok? Bom, então nesse caso aqui, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, mas eu posso muito bem pegar esse 2 aqui e cortar com esse 2 aqui, por eles ocuparem a mesma posição. Então, quando você multiplicasse cruzado, um ia dividir o outro. Fica bem mais humilde, né? Fica mais prático, porque olha só, multiplicando cruzado, x vezes 1, x. 90 vezes raiz de 2, 90 raiz de 2, né? Metros. Essa é a resposta. Deixa quieto. Beleza? Então, apresentou dois lados, dois ângulos, lei dos senos. Vamos continuar com a segunda parte da aula, que diz a lei dos cossenos, é a mais famosa, por sinal. Que diz o seguinte, você usa até em física, em força resultante de vetores. Você usa a regra do paralelogramo, que se chama lá em física. Mas é a lei dos cossenos, no final das contas. Bom, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo entre eles. Tá tudo aqui, ó, essa é a definição, mas vamos traduzir, né? Vamos transformar em matemática o que está em português. Então eu vou traduzir junto com vocês e vou mostrar na figura como é que fica. Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados, quadrado de um dos lados. Então vai ser o que aqui? Vamos chamar de A. O quadrado de um dos lados corresponde, ou seja, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Então seria o quê? B e C. Soma dos quadrados é isso aqui, ó, B mais C2. Menos, o dobro é o quê? 2 vezes o produto desses dois lados. Que desses dois lados? B e C. Pelo cosseno do ângulo entre eles. Pelo cosseno do ângulo entre eles. Entre o B e C. Então, o que é um ângulo entre o B e C? Alfa. Então, tá aí a lei dos cossenos aplicada para o primeiro lado. Ah, só tem esse? Não, eu posso fazer para o B aqui também. Olha só. B ao quadrado vai ser igual ao quê? A2 mais C2. Olha aqui que bonito. Menos o dobro de A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao B, ó, que está de frente para o B. É o beta, beleza? Então, para o C, olha só, olha para cá. C ao quadrado é igual a um lado mais o outro ao quadrado, A2 mais B2, menos o dobro de A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao C aqui, ó. Φ, o nome dessa letra grega. Φ. Então, olha só, a dica é, o lado que você pegar inicialmente, ele vai aparecer uma vez só, que é o A só apareceu uma vez. Não aparece mais. O B só aparece uma vez, ele é exclusivo. Não aparece mais aqui. E aqui o C só apareceu uma vez, ele não aparece mais. Ah, Valentim, quando se usa a lei dos senos? Bom, quando você tiver um triângulo, vou colocar aqui a situação, eu tenho um lado A, B e C. E um ângulo alfa. Sempre que a questão te der três lados e um ângulo, apenas um, você usa a lei dos cossenos. Quando ele te der mais de um ângulo, né, 2, pelo menos, você usa a lei dos senos. Mas quando a questão te der apenas um ângulo e 3 lados, você vai fazer a lei dos cossenos. E tem um exemplo aqui para vocês verem. Um terreno na forma triangular, de forma triangular, tem frente de 10 metros e 20 metros. Em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. A medida do terceiro lado do terreno em metros é de... Então, vamos lá. Vamos supor, sendo essa situação, vou colocar os valores aqui. Um terreno de forma triangular tem frente de 10 metros e 20 metros. Então, aqui tem uma frente de 10 metros e aqui de 20 metros. Em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. Então, elas formam entre elas um ângulo de 120 graus. A medida do terceiro lado do terreno em metros é, não sei. Se você reparar, eu tenho 3 lados, né? Um desconhecido, que é o que eu quero, e um ângulo. Lei dos cossenos. E aí, como fica?
o oposto ao ângulo, ao quadrado, x ao quadrado, lembrando que ele só vai aparecer uma única vez, é igual a 1 ao quadrado, um lado ao quadrado, 10, mais o outro lado ao quadrado, 20, menos da fórmula, 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 120 graus. Ah, Valentim, tem uma dica aí que vai ficar mais, que não sei o que, fica calmo. Entenda da seguinte maneira. A fórmula é sempre com menos. O cosseno de 120 que fica negativo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui para vocês darem uma lembrada. Mas a fórmula é sempre menos. O cosseno de 120 que fica negativo, e aí menos com menos dá mais. Eu sei que tem vários macetes e várias dicas, né? Por exemplo, quanto falta para 180 aqui do 120? 60. Então, como ele é obtuso, tu bota mais aqui e o cosseno de 60 aqui. Só que para você não se ligar em macete, olha só o que acontece. Bom, então temos aqui o círculo trigonométrico, esse eixo horizontal dos cossenos. O eixo vertical é o do seno, que não nos interessa no momento. Aqui são 0 graus, aqui 90 graus, aqui 180 graus. Então, o 120 graus ele passa uma abertura do 0 até aqui, vamos colocar assim dizendo. Quanto falta para fechar 180? 60 graus. E o eixo dos cossenos é o horizontal. Então, descendo, esse valor é o cosseno de 120. Mas o que você precisa saber é o seguinte, cosseno de 120, ele tem o mesmo valor que o cosseno de 60. Porém, como está antes do zero, é negativo. Isso aqui que o pessoal já faz na fórmula. Então, o cosseno de 120 é a mesma coisa que menos o cosseno de 60 graus. E aí eu fico x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado menos com menos mais 2 vezes 10 vezes 20 vezes o cosseno de 60. O pessoal já traz daqui para a linha de baixo, já armado. Quando ele for obtuso, fica positivo e o cosseno do suplementar, ou seja, de quanto falta para 180. Né? Vai da sua cabeça. Você prefere já usar macete ou saber que a fórmula é sempre menos? E se o cosseno for obtuso, menos com menos vai dar mais. Né? Pensa dessa forma. Você escolhe. O que você não pode é errar. Então, teremos aqui na resolução x ao quadrado igual a 100, que é 10 ao quadrado, mais 400, que é o 20 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 20. Eu costumo não multiplicar com os meus alunos para eles verem o negócio. Cosseno de 60, né, na tabelinha que eu mostrei na tela anterior, é meio. Então, 2, metade de 2 é 1. Esse 2 vai cortar, já é premeditado. X ao quadrado é igual a 500, mais 20 vezes 10, 200. 500 mais 200 dá 700. Tirando raiz quadrada de 700 e lembrando que 700 é o quê? 7 vezes 100. O 7 fica na raiz e o 10 sai. Raiz quadrada de 100, 10 raiz de 7 metros. 10 raiz de 7, letra C. Ah, precisa substituir o raiz de 7? Não, por dois motivos. Primeiro, que a questão não informa. Segundo, que a alternativa tem raiz de 7. Então é só alegria, beleza? Bom, falei aqui sobre o fato do menos virar mais e por que vira quando é obtuso, porque muitos alunos têm essa dúvida. Aprendem de uma maneira maceteada e quando vão ver o porquê disso ficam na dúvida. Então eu te falei aqui o certo e o macete. Né? É obtuso, vê quanto falta para 180 e troca o sinal de menos por mais, beleza? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, eu espero muito que tenham gostado, eu sempre gosto de trabalhar conteúdos de trigonometria com vocês. Não são simples, né? Mas eu espero que a partir de agora fique menos difícil. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!